Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tamanho de vaso, né, para cada planta, o que a planta exige, né, o tamanho do vaso correto para elas. E eu vou fazer esse vídeo então a pedido de duas pessoas maravilhosas aqui no meu canal, que estão sempre comigo, sempre comentam, sempre estão dando dicas aqui de vídeo para mim. Eu agradeço demais, que é a Kátia. A Kátia perguntou, me pediu, né, na verdade, para eu falar o tamanho do vaso para cada tipo de planta, e a Toninha quer saber o tamanho das minhas bacias para ela também fazer a montagem das bacias dela, para estar comprando aí o tamanho, né, adequado de bacia. Então, começando aqui, ô Kátia, os vasos eu sempre uso vasos mais profundos, vasos maiores para plantas maiores, né? E eu acredito também que você também no seu cultivo aí, você já tem feito isso, porque quem gosta de plantinha sempre quer dar para ela o melhor, né? Então, o que que acontece? A gente tem duas situações aí. Eu posso estar colocando minhas plantas em vasos grandes para elas poderem estar com tamanho, né? Alcançar um tamanho bem, o tamanho limite delas, crescerem até o tamanho que é o original delas, ou eu posso optar por colocar em vasos menores e limitar o tamanho dessa planta. Então, falando de suculenta, as suculentas que quando a gente coloca elas em vasos maiores, elas crescem bastante, né? Eu tenho aqui a Black Prince, por exemplo, eu tenho ela nessa bacia, ela tá gigante, ela tá enorme, de duas cabeças, muito grande mesmo, plantada numa bacia bem profunda, então ela tem aqui uma camada bem profunda de substrato, né? Apesar de que eu coloquei uma camada bem grossa também de drenagem para não colocar muito substrato na bacia, mas eu sempre opto por colocar plantas grandes em bacias maiores também. Essa bacia, ela é formada por plantas maiores, por suculentas maiores. Essa suculenta que é a Paquivéria glauca tá enorme, então ela tá aqui desse lado, tem o adorne e tem o cacto sininho lá, tem uma gigante aqui que é a minha melaco. Eu sempre confundo ela com a croma, né? A melaco é muito parecida, ela tá gigantesca aqui, pessoal, olha só o tamanho dela. Ela tá muito bonita, tá dando haste floral, tá muito bonita. Então, o que que acontece? Eu coloquei só plantas que vão vai precisar de um espaço bem grande, né, para elas poderem crescer. E depois eu vim colocando algumas mais, né? Eu sempre coloco, né? Peguei uma mudinha aqui da minha prolífica, coloquei aqui, acrescentei um cacto aqui que eu achei na rua, fiquei com dó dele, tava morrendo, pessoal. Esse cacto, se vocês vissem ele no dia que eu peguei ele, tava roxinho, completamente desidratado. É aquele comum que a gente acha, aqui na minha cidade acha por todo canto, mas eu não quis deixar ele morrer, né? Como sempre eu faço isso, já falei aqui que eu vou caçando aonde eu passo. Tem planta jogada fora, eu salvo ela mesmo, não interessa se ela é comum, que é, mas ela é uma vida para mim. Olha que maravilha que ela tá. Me agradeceu demais, né? Salvei ele, tá lindo, tá verdinho, não tá ocupando tanto espaço assim. Se ele crescer, eu mudo ele e assim a gente vai fazendo, né? Então, coube aqui mais essa que não foi planejada e eu coloquei, né? Coloquei ela aqui. Essa outra bacia é muito grande. Agora, respondendo também a Toninha, eu fiz assim, Toninha, essa bacia ela deve ter uns 45 centímetros de largura. Ela é bem grande mesmo. Ela é uma bacia enorme, muito alta. Olha só a altura dela, pela minha mão. Olha aqui como você pode ver, ela é uma bacia bem alta e ela é enorme, é a minha maior bacia. As outras devem ter entre 25 e 30 centímetros de largura. A maioria aqui, essa daqui deve ter uns 35 de largura. Eu vou mostrar através da janela, porque ela tá numa bancada aqui através da janela. Ela é bem grande, né? Pela minha mão aqui dá pra você ter uma noção, olha, do tamanho dessa bacia. Então, ela é bem grande. Eu tenho bacia de vários tamanhos. Tem bacia que tem 20 centímetros de boca. Eu vou mostrar aqui pra você.
Eu tenho essas bacias aqui menorzinhas, né? Que é uma mão, mais ou menos 22 centímetros, 25 centímetros no máximo, se der. E tem essas bacias gigantes aqui também, que deve ter 30 centímetros. Então, se você quiser ter uma ideia aí, Toninha, pela base das minhas bacias aqui, são mais ou menos bacias de 30 centímetros de diâmetro a mais. Bacias que tem várias plantas nela, de 30 centímetros para cima. Vou mostrar umas outras para você. Olha essa, que você sempre vê no vídeo, olha aqui, ó, uma mão, né, 22, ela deve ter 25 centímetros. Essa bacia aqui, 25 centímetros de diâmetro, né, da parte que a gente fala da boca da bacia, né. Então, olha o tamanho dela. Cabe bastante planta. Vou mostrar umas outras que são variadas também para você. Essa bacia aqui, Toninha, como você pode ver, ela é da mesma da outra que eu mostrei agora há pouco, a maior, de mais ou menos 30 centímetros. Essa também deve ter uns 25, por aí. Olha, a de cacto, né? Então, ela é bem grande. Então, a média vai ser, para bacia, de 20 centímetros para cima. 30 centímetros tá perfeito. E eu tenho aquela lá que é gigante. Essa daqui também é bacia de mais ou menos, eu acredito, 30 centímetros de largura, né? O diâmetro dela. Olha o tanto de planta que ela cabe. Olha como que ficou, né? Esse arranjo aqui, colocado nessa bacia. A perle é bem grande, coube a perle. A Paquivera clavifolia, tem duas. Olha só como ficou com as duas. Tem uma jade, coube ali, sobrou um espacinho para folhinhas. Tem a minha cocínea desse lado. Então, ela coube bastante planta, né, Toninha? Tá vendo? Coube bastante. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho agora pra Kátia. Ô, Kátia, eu fiz assim também, ó, vasos profundos para plantas que são levemente pendentes e eu não tenho local para colocar elas pendentes. O que que eu faço? Eu coloco em vasos altos, vaso coluna, né? Aí eu coloco assim, ó, é uma planta pendente, ela vai descer, mas ela já tá numa altura que ela vai ficar bem até ela descer e ficar mais pendente, né? Então eu gosto sempre de fazer isso. Essa daqui, por exemplo, cresceu bastante. Eu dei ela uma bacia menor e coloquei menos planta. Então nessa bacia só tenho duas Black Prince e coloquei aqui a minha setosa e uma alta, porque eu sempre gosto de colocar uma planta alta. Essa eu não sei o nome dela ainda. E eu gosto de colocar assim. Então é uma bacia menor, né? Menor, com plantas grandes em menor número. Não coloco muitas, né? Coloco menos. Essa é a minha bacia também de pendente. Aí eu fiz assim, Kátia, ela também, o sedum rubutictum vai ficar pendente. Eu coloquei uma bacia alta, viu? Ele é bem alto, eles vão ficar pendentes, mas eles não descem muito, eles descem só um pouco no vaso, né? Não são plantas que vão ficar longas, então é o suficiente para elas descerem aqui e ficar bem, né? Aqui do outro lado eu tenho um outro exemplo, que é a minha pulvinata. Eu quero que ela cresça e fique uma árvore maior, então eu coloquei para ela também um vaso coluna. Olha aqui como que ele é bem alto. É o mesmo vaso do meu cacto samambaia. E ela vai crescer bem mais, porque ela tá recebendo maior quantidade de terra, né? Se eu colocasse ela num vaso menorzinho, com certeza ela não ia crescer tanto. Ela ia ficar uma planta menor. E ela agora que ela vai começar o desenvolvimento dela na primavera e verão, a partir de agora, então agora ela vai começar a crescer de verdade. Ela já cresceu bastante desde quando o inverno começou, né? O frio começou a acabar. Eu percebi que ela já deu aqui uma leve alongada, já tá bem bonita. E o vaso é bem profundo, né? Um vaso que dá para ela condição dela crescer bem. Desse outro lado aqui, eu coloquei uma bacia também, que vocês viram aí, né? Com a minha Douglas Hut, que tá aqui ainda em adaptação, né? Que eu troquei o vaso, coloquei aqui e ela tá indo bem.
Tenho aqui também, Kátia, a minha híbrida da Tácitus Belus, que é uma roseta bem grande e tá também numa bacia. Eu acredito que essa bacia é pote 24, mais ou menos. Ela tá enorme, então eu dei para ela esse vaso grande para ela ficar, né, bem, para ela ter desenvolvimento bom, suficiente para ela tá cheia de brotações, vai encher de galhos aqui por todos os lados. Olha como que ela tá linda, linda. Olha como que ela tá grande, muito grande, né? Tá contra a luz aqui, deixa eu mudar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Ela tá muito bonita, uma bacia grande, ela tá linda. Outro exemplo aqui, Kátia, planta gigante, né? Essa daqui é a minha maúna brasileira. A maúna brasileira é enorme. Eu vou chegar um pouquinho pra lá, tá na frente da claridade aqui. Então, olha pra você ver como que ela é. Ela é enorme, enorme. Eu dei pra ela um vaso longo, alto, porque não precisa de ter a boca larga, ele não tem necessidade de ter a boca larga, mas sim ele tem que ter uma quantidade de terra, né, de substrato suficiente para essa planta se manter sem necessidade de estar trocando. Então eu coloquei esse vaso alto, ele leva bastante substrato e ela tá lindíssima. Olha o tamanho dela, Kátia. Tá enorme, né? Então, tá mais do que suficiente. Esses dias eu acrescentei substrato novo, porque o substrato já tinha baixado. Como eu já falei aqui, né? Momento de acrescentar substrato para dar uma renovada. Aquela que a gente for mudar, a gente troca o substrato. O bom é trocar o substrato, mas eu não vou mexer com uma planta dessa, né, Kátia? Você teria coragem? Não tem coragem, não. Eu não tenho coragem de tocar nela para mudar. Então, eu deixo ela aqui quietinha e apenas acrescentei aqui o substrato para ela ficar lindíssima. Então, planta grande, vaso grande. Planta menor, coloca-se no vaso menor. Mas, lembrando, se você quer limitar, você quer uma planta rústica, se você quer uma planta que não vai desenvolver muito, você coloca no vaso menor, mesmo ela sendo uma planta grande, né? E no caso aqui, igual, tem também outro exemplo aqui, o meu aiônio, o aiônio kiwi, ele vira uma arvorezinha. Então, suculenta que vira arvorezinha, a gente dá para ela um vaso maior. Esse eu coloquei num vaso mais profundo também. Esse vaso é bem profundo, né? Bem altinho. Coloquei aqui que é o suficiente para ele virar uma arvorezinha. Quando ele quiser crescer aqui, ele já tem o suficiente, né? A quantidade de substrato suficiente para que ele cresça e fica lindo, né? E não precisa estar acrescentando mais nada nele. E tenho aqui o exemplo contrário, né? Que esse já tá pequeno, que é meu arbóreo. Esse aiônio aqui, deixa eu chegar esse aqui para lá. Esse daqui já tá enorme, tá vendo? E eu preciso trocar o vaso dele, porque eu plantei nesse mini vasinho aqui, né? Um vasinho pequeno. Quando a mudinha chegou, eu achei bonitinho os vasinhos, plantei todos os aiônios no mesmo vaso, iguais, para ficar 3 bonitinhos iguais. Só que esse já foi o tamanho, né? Já passou da borda do vaso. E quando a gente tem uma suculenta que passa da borda do vaso, já é necessário a troca. Sempre o indicativo é: a folha chegou na borda, tampou todo o vaso, você troca. E esse daqui já passou, né? Passou muito, olha aqui. Tá vendo quanto que já passou da borda? Então, passou da borda do vaso é porque o vaso tá pequeno demais. Mas como faz pouco tempo que eu plantei ele aguenta esperar um pouquinho até eu mudar o vaso dele. Vou passar para um vaso maior, mas não precisa também ser um vaso muito grande. Vai ser um vaso mais profundo também, para não ser um vaso assim, nem exagero, né? Não precisa ter a boca muito larga aqui, ó, porque ele vai ser uma arvorezinha. Então, uma arvorezinha, as raízes vão ficar para baixo, então para baixo é que eu vou crescer o vaso. Vou colocar um vaso mais fundo. Então, Kátia, e
Toninha, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se tirei, deixa o joinha pra mim aí, vocês todos que assistiram também. Se vocês gostaram do meu vídeo hoje, deixa o joinha pra mim e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.